Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus do Registro, em Bangu, Ministério Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem a gente sempre deixa a paz de Cristo. Estamos aqui hoje para lhe comentar a lição de número 10, rendendo graças ao Senhor. Se você não sabe onde está, você está no canal Boa Semente, onde eu comento lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Então, se você tem um interesse pela palavra, você está no lugar certo. Se você quer aprender a Bíblia, está no lugar certo. Se você é um professor de EBD, está no lugar certo. Se você for aluno, também está no lugar certo, porque aqui nós amamos a palavra de Deus. Estamos no segundo trimestre da editora Betel Dominical. O nosso tema é Salmos e foi escrito pelo pastor Adriel. E hoje a gente vai comentar essa lição, que é a lição de número 10. Vamos falar sobre louvor, o Salmo 118. Ela está imperdível, peço a você que fique comigo. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho, porque sempre que tiver alguma coisa nova você vai ser avisado. E não se esqueça, deixa o seu like e dá um glória. Tem muita coisa boa, mas tudo isso só depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom é estar com vocês. Hoje nós vamos comentar a lição de número 10. Semana passada falamos sobre a lição de número 9, que falava sobre adoração em tempos de crise. Dessa vez nós vamos ver o Salmo 118 para falar de um tema muito interessante, que é o tema do louvor. E eu quero deixar para você rapidinho uma dica. Se você já é assinante do YouTube Premium, que é aquele assinatura do próprio YouTube, que te dá a capacidade de você assistir os vídeos sem intervalo comercial, você também pode ser membro do canal Boa Semente. Membro do canal Boa Semente, você vai ter acesso a conteúdos, a vídeos, a making off, erros de gravação, tudo isso nessa plataforma do YouTube, e você não vai pagar nada mais por isso. Aproveita, porque essa promoção pode ser por tempo limitado. A gente não sabe quando o YouTube vai tirar isso do ar. Então vai lá, clica aqui embaixo em Seja Membro, e seja membro você também. Eu pensei para abordar essa lição da seguinte forma. Na primeira partezinha, agora na introdução, eu vou destrinchar o Salmo 118 e vou usar o livro de Spurgeon aí para poder trazer mais subsídio, né, comentário de Salmos de Spurgeon. Na segunda parte eu vou fazer um apanhado geral da lição, aqui passo a passo, do primeiro tópico, segundo tópico, o terceiro tópico, e no final eu vou mostrar para vocês como eu construí meu esboço. Fizemos a enquete aí no canal, 70% aí votou por colocar o esboço, a preparação do esboço e o comentário junto. Então tá tudo junto também nessa lição, só que ela tá lá no final, tá bom? Vamos lá. O Salmo 118, eu vou começar fazendo assim uma divisão, né? Vamos fazer o raio-x do Salmo 118, que é o nosso tema, para a gente trabalhar. Bom, o Salmo 118 você pode dividir ele em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, você pode falar, ou você pode dizer que o tema ali é o seu amor que dura para sempre, ou a sua benignidade dura para sempre, ou a sua bondade dura para sempre. Do versículo 1, ou do verso 1 ou verso 4. Do verso 5 ao 14, o tema é o Senhor está contigo. E do verso 15 ao 24 Ele é a pedra angular. E do verso 25 ao verso 29, Ele nos faz prosperar. Vamos também agora aproveitar e fazer aqui um apanhado geral sobre o histórico desse salmo, quem escreveu ou em qual situação ele pode ter sido escrito.
Segundo o comentário de Spurgeon, que ele tem um livro, Comentário de Salmos, ele destaca o assunto da seguinte forma. Ele vai até o livro de Esdras, capítulo 3, versículo 10 ao 11, onde nós lemos que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Isso é que diz o texto. Ora, as palavras mencionadas em Esdras são as primeiras e as últimas sentenças deste Salmo, Salmo 118. E nós concluímos, ou seja, Spurgeon diz, portanto, que o povo salmodiou todo este canto sublime, e mais ainda, que usou desta composição em tais ocasiões onde foi ordenado por Davi, que concebemos ter sido seu autor. O próximo passo leva-nos a crer que ele é o seu tema, pelo menos em algum grau, pois está claro que o escritor fala de si mesmo em primeiro lugar, embora possa não ter se limitado a todos os detalhes da própria existência pessoal. Que o salmista tinha uma visão profética de nosso Senhor Jesus é bem claro. Algumas pessoas também dizem que o versículo 17, onde diz não morrerei, mas ficarei vivo, faz uma referência direta a Cristo. Por isso também acreditam, que esse salmo seja um salmo messiânico. E o salmo messiânico é aquele que a referência, ele aponta para Cristo, para diversas características de Cristo. O Salmo parece nos escrever Davi ou algum outro homem que foi nomeado pela ação divina a um cargo alto e honrável. Este herói eleito viu-se rejeitado por seus amigos e compatriotas e ao mesmo tempo sofreu violenta resistência dos seus inimigos. Com fé em Deus, ele luta por seu espaço designado e no tempo devido consegue obtê-lo, de tal forma a demonstrar o poder e a bondade do Senhor. Ele, então, sobe à casa do Senhor para ofertar sacrifício e expressar sua gratidão pela divina interposição, todo o povo abençoando e desejando profundamente e abundantemente a prosperidade. E bom, então esse é o que diz o Spurgeon, que é o comentarista base, uma outra referência aí que você pode usar para tentar entender o Salmo 118. Então, conforme ele diz, como você observou, pode ter sido um texto usado ali para a reedificação do templo. E o autor também fala sobre isso. Vamos ver como é que o autor também aborda esse assunto, para que você tenha uma visão bem aclarada. Mas é sempre bom você entender o teu contexto do Salmo, do trabalho que você está lendo, do texto que você está lendo como uma fonte e procurar dali tirar as lições importantes aí para a sua aula. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa palavra louvor, A palavra louvor, existem 3 palavras no hebraico que designam louvor. A primeira palavra no hebraico é barak, que significa bem dizer, abençoado. É até fácil lembrar, os Estados Unidos teve um presidente, antes desse que está aí, que foi chamado de Barack Obama. Eu não sei se vocês se lembram. Barak significa abençoar, abençoar ou abençoado, ou bem dizer. É a primeira palavra hebraica para Barak. A segunda é halal, que significa também bem dizer, mas ela significa mais um aleluia. Daí alguns estudiosos dizem que a palavra aleluia vem de halal, que significa louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor. Enquanto barak é usado no sentido prático para qualquer coisa onde você abençoa alguém ou é abençoado. Por exemplo, alguns dizem também o termo para barak como baraká, bênção, baraká. A baraká do Senhor é a bênção do Senhor. Bom, e a terceira palavra hebraica é yadá. Yadá é dar graças, Algumas pessoas pronunciam yadá, como eu falei, outras pessoas só pronunciam yá, que significa dar graças a Deus. Bom, essas 3 palavras são as palavras principais. E para louvor, que é o tema de hoje, a palavra usada é halal. Ok? O aleluia, louvai ao Senhor, bendizei ao nome do Senhor. E nós vamos agora estudar, vamos entrar agora no nosso texto e vamos ver como é que ele dividiu essa lição. No primeiro tópico, ele fala sobre o título da lição.
E aí ele vem descrevendo os motivos do título, por que o Salmo 118, onde ele é usado, o contexto mais ou menos histórico dele. No segundo tópico, ele já analisa o caráter de Deus, né? Por que nós devemos louvar a Deus. No primeiro ele explica o que é o Salmo 118, no segundo ele fala por que devemos louvar a Deus. E ele vem dizendo as características de Deus, o motivo pelo qual nós o louvamos. E no tópico de número 3... ele faz o agir de Deus. O que Deus faz? Bom, vamos lá. No título, né, eu já falei bastante sobre isso, porque como vocês viram, e aí vocês com a revista aí na mão, vocês perceberam que Spurgeon já levantava todas essas questões aí. Bom, poderia ter sido cantado na inauguração do templo, a reinauguração do templo, foi escrito por Davi, é um salmo messiânico, ou seja, a vida de Davi reflete algumas características do Messias, algumas particularidades desse texto podem ser aplicadas também à vida de Cristo e também à própria vida de Davi. Esse é o apanhado geral do tópico 1. E ainda no tópico 1 ele fala sobre a gratidão. E falando sobre essa gratidão, ele diz que é importante, o louvor está relacionado à gratidão. Nós só podemos louvar a Deus pela gratidão. E isso é interessante porque se você está acompanhando, é aluno aqui nosso, já está há bastante tempo no canal, vocês perceberam que eu falei que na lição 10 existe uma diferença entre o louvor e a adoração, lembra? Se você perdeu essa lição, vai lá na lição 9 e assiste, que foi uma benção. Mas aqui, recuperando para a gente, eu posso aqui falar rapidamente para você sobre isso, dizendo que a adoração é o momento que nós fazemos para Deus, é algo que nós fazemos para Deus, ou a Deus, para Deus não, a Deus, pelo seu caráter, né? Pelo que Ele é. E no louvor, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. E aí você pode ter ficado com a seguinte dúvida, mas o salmista diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Então, será que eu não estou louvando a Ele por um caráter? E aí, o caráter de Deus é ser bom? Então, isso não é um louvor, é uma adoração. Número 1. Às vezes é difícil a gente diferenciar quando é louvor ou quando é adoração. Porque a adoração, no meio de uma adoração, também existe um louvor, né? E também no meio do louvor também pode existir adoração. As duas não são completamente separadas. Há momentos que eu posso apenas estar adorando, mas há momentos também que eu posso estar louvando o Senhor. Mas o interessante é você gravar que quando o salmista fala louvai ao Senhor porque Ele é bom, ele não está necessariamente louvando a Deus pela sua característica de ser bom, mas por causa dos atos que Ele faz, que são bons. Você entendeu a diferença? Então por isso ele está louvando, por isso é um cântico, por isso é um halal, é a glórias a Deus. Por quê? Porque ações divinas, intervenções divinas, né? Ações sobrenaturais na vida do homem, na vida terrena, pelas quais nós devemos dar graças, pelas quais nós devemos bendizer, Barak, pelas quais nós devemos louvar. Entendeu? Então por isso esse é um salmo de louvor, apesar de estar falando do caráter e da personalidade de Deus, porque não necessariamente está louvando a Deus pelo seu caráter, mas por causa da ação que é proveniente do seu caráter. Entendeu? Então nesse salmo você vai encontrar louvai ao Senhor porque Ele é bom. Mas logo mais nós vamos fazer o esboço aqui também, né? Eu fiz uma enquete lá no canal Boa Semente, que agora fez também 10 mil inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês aí. E lá pessoas responderam, 70% disse que prefere as duas coisas juntas. Um vídeo assim como eu estou fazendo. Primeira parte a explicação e depois o esboço. Então mais tarde no esboço eu vou mostrar para vocês 10 motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. Tudo isso hoje. Então não sai, não vai embora. No final, no esboço, para ficar mais didático, eu vou falar sobre os 10 motivos pelos quais nós temos que louvar ao Senhor. Aonde? Dentro do Salmo 118. Aí, tá vendo? Tem coisa boa aí, então não vai embora. Fique até nesse vídeo, até no finalzinho, para você aí ter comigo esses 10 motivos para você louvar ao Senhor e trazer aí para sua classe algo mais, porque o professor ele tem que ter um conteúdo a mais, ele não pode só ler revista. Para preparar essa aula a gente tem que realmente ter que buscar um conteúdo mais, né? Não também buscar tanta coisa a ponto de deixar o seu aluno perdido ou confuso, trazer dúvidas, mas para clarear ali pelo menos um nível básico, que é o nível da nossa lição. Então nesse 1.3 nós estamos falando dessa questão da gratidão, né? Louvar ao Senhor é um ato de gratidão. Gratidão a quem? Gratidão a Deus.
Tópico 2, nós vamos ver o caráter de Deus. Ele diz lá no 2.1, louvai ao Senhor porque Ele é bom. E aí, como eu disse para você, você louva a Deus porque Deus intervém de forma boa, Ele age de forma boa. E é por isso que você louva ao Senhor, porque Ele age com bondade, porque a bondade é um atributo de Deus, conforme Tiago capítulo 1, do 16 ao 18, onde diz assim, Tiago 1, né, do 16 ao 18, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, entendei que o nosso Deus, né, Ele é bom, e o Tiago vai falando justamente sobre isso. Essa é uma das características de Deus, características do Senhor para a nossa vida. E alguns também comentam que, por exemplo, esse salmo faz uma referência direta, e ele também fala isso, o autor fala isso, ao Êxodo capítulo de número 15. Foi o primeiro louvor que foi cantado. O primeiro louvor cantado está em Êxodo capítulo 15, após a saída do povo do Egito e a travessia pelo Mar Vermelho. Ali teve um cântico de louvor a Deus. Alguns momentos Deus intervém na face da terra, Deus age de forma tremenda, e Ele sempre age com bondade, e é por isso que nós devemos louvar. Bondoso, né? O Senhor é bom, que significa bondoso, ou em algumas versões também você vai ler misericordioso, né? O misericordioso é aquele que é agido, que age com misericórdia. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Agora, só Deus é bom, isso é verdade. Só Deus é bom. Bom é uma característica divina, do caráter divino. O homem é mau, mas Deus é bom. Por isso, certa vez, algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram, bom mestre, e Jesus respondeu para eles, já conhecendo a maldade do seu coração, disse, por que me chamais de bom, sendo que bom é o meu Pai que está no céu? Bom é somente Deus. Nós praticamos bondade. E quando que nós praticamos bondade? Quando temos ou quando produzimos o fruto do Espírito é gerado dentro de nós. Então nós somos maus, mas podemos praticar bondade, desde que tenhamos e devemos praticar a bondade como um fruto do Espírito. Por quê? Qual a diferença, pastor? Eu não entendi. O bom, ele sempre faz o bem. E nós fazemos o bem quando nos convém, fazemos força para fazer o bem, buscamos em Deus a graça para fazer o bem, mas nós não somos bons, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecada, é pecaminosa, e apenas pela restauração do Espírito Santo é que podemos produzir frutos dignos de arrependimento. Somos pessoas más, mas que estão procurando dar frutos bons. Deus não. Deus é sempre bom. Como o Tiago falou, nele não há sombra nem mudança de variação. Ele não foi bom ontem e hoje é mau. Ele não é é bom hoje, mas foi mau no passado. O Deus do Antigo Testamento era mau, o Deus do Novo Testamento é bom. Não, Deus é bom. Louvai ao Senhor. Tá louco? Por que você também não aproveita esse dia para louvar o Senhor, para dar graças a Deus e exaltar o seu nome? No 2.2 ele fala de outra característica, benignidade. O que é benignidade? Né? O que é benignidade? Aí muita gente confunde benignidade com bondade ou com bom. Né? Benignidade é o ato de de praticar o bem. Vamos lá, devagarzinho. Né? Bom é a pessoa que é boa. Bondade é o ato daquela pessoa. E benignidade é o ato contínuo da pessoa que é boa. Vamos clarear um pouquinho isso, lá no esboço fica melhor, mas você vai entender da seguinte forma. Benigno é aquela pessoa que é incapaz de fazer o mal. Gravou aí? Benigno é aquele que é incapaz de fazer o mal. Isso é benignidade. Ele é manso, ele é benigno, ele só faz o bem. Você pode fazer o que for com ela, que ela é incapaz de fazer o mal. Às vezes ela até quer fazer uma coisa de maldade, mas ela fala, eu não consigo fazer o mal, eu não consigo guardar rancor, eu não consigo me brigar com fulano, eu sei que eu quero até fazer, mas eu não consigo. Ele é incapaz de fazer o mal. É uma pessoa benigna. Benignidade também é um fruto do Espírito, a capacidade de fazer o bem.
Deus é benigno. Ele só faz o bem. Oh, glória a Deus. Sempre que Deus vai agir, Ele faz o bem. Ele nunca faz o mal. Aleluia. A pessoa, olha só, agora você vai entender até, né, a diferença da pessoa que pratica a bondade e da pessoa do benigno. Por isso que alguém, ao ler o texto, pensa que é uma redundância. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é benigno. Ah, mas benigno é a mesma coisa que bondade? Não. Benigno é a mesma coisa que bom? Ou benignidade é a mesma coisa que bondade? Não, são duas coisas diferentes. Bom é quando eu sou do meu caráter bom, ou bondade quando eu pratico um ato isolado, uma vez ou outra, de uma bondade. Eu posso ser bom com uma pessoa e ser ruim com a outra, né? Eu posso ser bom com um amigo e ser ruim com o inimigo. Eu posso fazer várias coisas, mesma pessoa, contradição humana. Agora, o benigno, ele sempre faz o bem, nunca faz o mal. Então Deus não é só bom, Deus é bom e benigno, porque sempre que Ele age para o bem. Mesmo quando Ele nos castiga, está agindo para o bem, porque a Bíblia diz que o Deus açoita e castiga todos aqueles quanto recebe como filhos, ou seja, corrige aqueles que ama. Então, mesmo quando Deus às vezes faz alguma coisa que parece ruim para nós temos que entender que é o melhor de Deus, porque Ele é benigno, Ele é incapaz de fazer o mal. E em Tiago, quando você continua lendo, vai dizer que a ira de Deus dura só um instante, ou seja, Deus não é um Deus raivoso, bravo, mau para castigar o homem, Deus só faz o bem. E aí você pode perguntar, mas por que então acontece tanta coisa ruim? Não é culpa de Deus, é culpa do homem, das suas escolhas. A Bíblia diz que aquele que pecar é esse que morrerá. Não é Deus que está matando, é ele que está morrendo por causa da sua teimosia, por causa do seu pecado. Mas Deus é bom. Esse é o motivo pelo qual o salmista diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Tópico 2.1, e louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre, é eterna, ela nunca tem fim. Aleluia! No 2.3, né, também um outro motivo é que Ele nos escuta. Primeiro, Ele é bom. Segundo, Ele é benigno. E terceiro, é aquele que nos escuta. Por ser benigno, Ele sempre nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode clamar e Deus ouve. No momento de angústia, o salmista clamou e Deus ouviu. O Salmo 118, ele é justamente isso. Davi passando por uma grande tribulação, Davi passando por uma grande prova, mas no meio da sua angústia, ele clamou e o Senhor o ouviu. Versículo de número 5 do Salmo 118. E bom é saber que temos um Deus que nos escuta, que nos ouve quando nós clamamos ao Senhor. Então, essas três características estão no tópico 2. Ele é bom, Ele é benigno e Ele nos escuta. Vamos para o tópico 3? No tópico 3, a gente vê, ele fala sobre o agir de Deus, né? E ele diz que existe três ações de Deus ali. Então, olha também que é sobre porque é louvor, tá vendo? Tá entendendo? O louvor a Deus pelas suas ações. Primeiro, porque Ele nos dá força, tá no Salmo. Segundo, porque Ele é a nossa luz. E terceiro, porque Ele é a base, a pedra angular. Vamos ver? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou usando o meu próprio rascunho, por isso que vocês estão vendo eu mexendo ele aqui, acertando, é o próprio rascunho. No 3, é aquele que concede luz, versículo de número 27. Então, Ele é a nossa luz. A luz serve para dar direção, a luz serve para dar entendimento, a luz serve para dar conhecimento. E aí tem uma visão muito clara entre as trevas, né? E o que significa as trevas? É o não discernimento, é o não entendimento em contraposição com a luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda característica desse caráter de Deus, segundo o Salmo 118, é que aquele que concede força, o versículo de número 14. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. E é verdade isso, né? Quando o salmista precisou, Ele foi a sua força, Ele foi o seu refúgio, Ele é aquele que ajuda. Isaías 40, 29 e Efésios 6, 10 fala sobre essa possibilidade de nós podermos ter o Senhor como a nossa força e louvar ao seu nome. No tópico 3 tem um assunto muito interessante, no 3.3, é que o salmista também declara que ele é a pedra angular. Por isso esse salmo também é um salmo messiânico. Muito bom. Salmo 118, versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Essa referência está direta ali, né, com a pedra angular. O que era a pedra angular? Existem muitas pessoas que às vezes têm dúvidas sobre isso. A segunda referência está em 1 Pedro 2, 6.
né? E é uma pedra importante, aliás, um conceito importante, um conceito teológico importante. Segundo alguns autores, Israel seria essa pedra, o salmista estava falando de Israel, essa pedra rejeitada. Para construções antigas era usada a chamada pedra fundamental. É aquela pedra que os construtores colocam, né, ou um tijolo que eles colocam no início, quando vai ainda fazer o esquadro da construção. Então tem o esquadro da construção. Deixa eu pegar aqui o meu esboço, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Está aqui o meu esboço, né? Então a pedra angular, ela seria aqui, ó, que dá ângulo. Deixa eu botar aqui desse lado, que dá ângulo à minha construção. Então eu lançaria aqui uma pedra angular, né? Lançaria aqui, e a partir dela eu lanço aqui, ó, o ângulo, fazendo 90 graus. Toda a minha construção vai estar baseada nessa pedra. Deixa eu fazer até aqui. Digamos aqui, essa aqui é a nossa pedra, né? Eu vou lançá-la, essa pedra, colocar essa pedra. Toda a minha construção vai estar baseada, ela une dois lados, né, da parede, e ela dá o esquadro, a formação para tudo aquilo que a gente vai construir depois. Por isso ela era a primeira pedra colocada, era a primeira parte colocada na construção. Depois que se colocou ela, se batia ali, né, o esquadro para verificar o restante de toda aquela construção que ia ser feita. Por isso era a pedra principal, chamada pedra de esquina, porque ela está no canto, e chamada pedra fundamental, porque sem ela você não pode construir, porque você não saberia como sairia aquela casa. Agora, no Novo Testamento, Jesus é essa pedra, e é por isso que esse salmo é um salmo messiânico. Jesus é essa pedra rejeitada, pedra de tropeço, é a pedra angular sobre a qual se sustenta o edifício de Deus. Mateus 21, 42. As passagens evangélicas que se referem a Jesus como pedra rejeitada ou de tropeço têm origem veterotestamentária e podem mesmo referir-se ao próprio Yahvé. Embora nessas passagens não apareça a ideia de rejeição ao Messias pelo povo de Israel, ela aparece no Talmud. Nessa referência, o Messias, filho de Davi, é descrito como aquele que, conforme Isaías 8,14, será a pedra de tropeço e a rocha de escândalo para as duas casas de Israel. E por que ele é pedra de tropeço? E é porque é aquela que eles rejeitam para construir o alicerce da sua espiritualidade, né? Israel rejeita esse alicerce. Então por isso que é a pedra rejeitada, eles deixam de fora. E como eles deixam a pedra angular, como eles deixam a pedra fundamental, toda a sua construção está posta em xeque. Toda a sua construção está construída no terreno errado, na forma errada, sobre uma base errada. E quando eles terminam de construir, eles verificam que a construção está torta, está errada, porque eles deixaram de fora a pedra fundamental. E eles colocaram no lugar dessa pedra, né, os velhos conceitos ritualísticos, a lei, mas esqueceram da verdadeira pedra, que é Cristo, essa que foi rejeitada pelos edificadores, né? Ou seja, pelos religiosos da época, rejeitaram Jesus, rejeitaram ao Senhor. Essa é a pedra base da nossa religião, da nossa espiritualidade, né? Da nossa forma de se relacionarmos com Deus. Portanto, eu e você também podemos aplicar isso na nossa vida, dizendo que sem Jesus, essa pedra fundamental, a nossa devoção, a nossa ligação com Deus não pode ser completa. A nossa religiosidade não pode ser sincera. Religiosidade não, a nossa espiritualidade não pode ser sincera, uma vez que ela não se baseie na pedra fundamental que é Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo também fala sobre o edifício de Deus, que todos nós estamos que construir baseados nesse edifício, essas obras, essa espiritualidade. A nossa vida espiritual deve estar baseada em Deus. Tá gostando? Deixa o glória e dá o like. E se você aí, ó, vamos agora pensando no nosso esboço, e eu vou te mostrar como é que eu construí o esboço, né? Vamos lá agora nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar para vocês como é que a gente construiu. Vamos lá? Gente, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa importante. Se você quer apoiar o nosso canal, sejam nossos apoiadores aqui, clicando nesse link aqui dos apoiadores. E eles têm o seu nome no final de todo vídeo, que são aqueles que nos apoiam. Você pode cancelar quando quiser, entre no site do Apoie-se e seja um daqueles também que nos ajudam a fazer esse canal.
E se você também quiser ter conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos, making off, por aí vai, vídeos só para membros, seja membro do canal Boa Semente. Clica também nesse ícone azul e aí embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e você vai ser membro, vai ter uma área só para você. O membro tem destaque nos comentários, o membro tem um canal mais reservado e tem vídeos ali exclusivos, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos lá ao nosso esboço. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente produziu. Lição de número 10, rendendo graças ao Senhor. Como você sabe, estamos aí no Salmo 118, né? Os versículos escolhidos foi 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28, talvez por falta de espaço, né? Então você não tem o Salmo todo, mas como eu falei, você precisa dar uma recuperada lá, ler tudinho, direitinho. Introdução. Aí tem 3 palavras hebraicas que eu falei para vocês aí no começo, né? Barak, Halal e Yadá, que são as palavras hebraicas para entendimento aí do que seria o termo de louvor. Barak, bem dizer, do abençoado. Halal também significa bem dizer, mas deriva da palavra aleluia, né? Que significa louvar ao Senhor ou dar graças. E Yadá também, ou Iá também, é chamado de dar graças. Essas são as 3 palavras principais usadas para louvor, que é o tema de hoje. No Salmo, a gente tem a palavra halal, né, que ele frisa bem isso. Bom, é um salmo de louvor, o halal. Existem na Bíblia vários salmos e existem um grupo de salmos chamados salmos de louvor. Vai de 103 inclusive ao 118. Bom, ele é cantado às vezes na sinagoga e também na fundação do templo, aquela proposição de Spurgeon aí que nós cantamos, que nós falamos aí logo no começo. Talvez uma referência ao primeiro cântico da Bíblia, que foi lá em Êxodo, capítulo de número 15. Tá? Também ele era cantado, segundo o autor, nas festas. Eu botei aqui festas, peregrinações, Pentecostes, cabanas. Tá? As 3 tipos de festas onde esse salmo possivelmente era cantado. Lógico, gente, que tudo isso é uma incógnita, é uma suposição. A gente não tem certeza se realmente esses salmos eram cantados nessas ocasiões. 1.2 título. Segundo o autor da revista, este seria um cântico cantado em comemoração às vitórias de Davi e também após o cativeiro. Alguns chamam de salmo messiânico, a gente já falou sobre isso. Esses também podem ser também pequenos quadros aí para o seu trabalho. Gratidão, 1.3 é o tema que ele ali aborda, né? Ao longo dos salmos vemos o convite a louvar o Senhor. Louvor também é uma forma de gratidão. Tudo que tem fôlego louva o Senhor. Eu prometi para vocês 10 razões para se louvar a Deus. Primeiro, e tudo no Salmo 118. Tá com a Bíblia? Então acompanha comigo. 10 razões, né? 10 razões para nós louvarmos ao Senhor, para louvar a Deus. E por que a gente louva a Deus? Por causa do seu caráter, né? Ele é bom, isso é um atributo de Deus. Tiago 1, 16, 18, a gente comentou bem sobre isso na primeira parte. E aqui eu trouxe uma diferença, uma relação entre bom, bondoso, que também quer dizer misericordioso. Exemplo, você pode ter a referência em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Só Deus é bom, tá ok? Só frisando aqui, bom somente o Pai. Marcos 10, 17 e 27. E também porque sua benignidade dura para sempre. Então, primeira característica que a gente louva a Deus porque Ele é bom. E segundo, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, caráter de Deus, porque Ele é bom e por causa da sua benignidade. Benignidade, ok? Aí você deve estar pensando ali, poxa, e aquela diferença de bondade, benignidade, como é que faz? Aí eu já preparei aqui, ó. Em termos gerais, o que a gente pode dizer? Como é que a gente pode diferenciar o bom do benigno, né? Como é que a gente diferencia isso aí? Como é que a gente faz como é que a gente marca aí essa diferença? Bom é o que pratica o bem e benigno é incapaz de praticar o mal. Lembra que eu falei? Então benigno é aquele que só faz o bem.
o bom ou é aquele que faz bondade ou pratica o bem. Aqui com esse quadro aqui, acho que ficou bem claro, bem fácil aí de você entender, tá bom? Ambos também são frutos do Espírito. Gálatas 5:22, só para não esquecer, né? Observação, só Deus é bom, essência, mas nós somos maus. Miqueias 7:2 ou Romanos 3:23, comprova isso. 2. Quando recebemos ou damos o fruto do Espírito, praticamos a bondade. Gálatas 5:22. Vou desenhar aqui. Também pastor, professor. Aqui é minha sementezinha. Então tá bom. Não ficou muito bom não, né? Mas a gente vai levando. Ficou nada bom. Mas deu para entender, né? A ideia é da semente aqui. Quando nós damos o fruto do Espírito, nós então estamos aptos a praticar a bondade. E também temos que ter a benignidade. Número 2. O Salmo 136 expressa que Deus é benigno 26 vezes, sabia? O Salmo 136 é o que mais diz sobre a benignidade de Deus. Deus é benigno, só pode fazer o bem. Louvai ao Senhor. Bom, e o 2.3 ele fala, por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele escuta, Ele que escuta. Por ser bom e benigno, Deus sempre nos ouve, versículo 5. Bom, e no 3 ele fala sobre o agir de Deus. Neste tópico, vemos outras 3 ações de Deus. Ele dá força, Ele dá luz e Ele dá base. Aquele que concede a luz, versículo 27. A luz serve para quê? Para dar direção, entendimento, conhecimento, não é isso? É uma visão em contraste com as trevas, de 1 Pedro 2:9. Vamos pintar a nossa lâmpada aí? É a nossa luz. Aquele que concede força também. 3.2, versículo 14. Deus é aquele que nos fortalece, ou Deus fortalece os seus filhos. Isaías 40:29 e Efésios 6:10. Aqui o meu altera aqui, ó. Deus é o nosso, é força, fortaleza. 3.3, a pedra angular, versículo 22, né? Significado dessa pedra, né? Base, direção e alinhamento. Aqui a luz, direção, entendimento e conhecimento, visão em contraste com as trevas. Aqui, força. E aqui, a pedra angular, significa o quê? A base, a direção, o alinhamento, também chamado de pedra de esquina. Eu trouxe várias referências aqui, ó, para você poder estudar. Mateus 16:18, dá pausa no vídeo e você vai vendo. 1 Coríntios 3:11, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:4, 6 e 7. Essa pedra é também chamada de pedra rejeitada, né? Que eles deixaram de lado. Mateus 21:42, Marcos 12:10, 1 Pedro 2, 4 e 6. Mas também a pedra eleita, 1 Pedro 2, 4 e 6. Tá bom? Vou desenhar essa pedra aqui, mais ou menos. Será que a gente consegue fazer essa pedra? A pedra de esquina seria mais ou menos a pedra que fica aí na ponta da construção, né? É a pedra base da construção. Qual o desafio aí? Que era a primeira pedra a ser colocada e depois que você colocaria as outras pedras ali, formando a sua obra depois. Você vai formando a sua obra, colocando. Essa pedra aqui da ponta era chamada a pedra de esquina, também chamada dessa pedra aí rejeitada. Essa pedra aqui era a pedra de esquina. Ela que formava essa base, né? Dava a direção para as outras duas partes das paredes. A partir dela era construída. Israel deixou essa pedra, abandonou essa pedra, que é Jesus, e em cima dela construiu aí um edifício completamente baseado na sua religiosidade, em leis e princípios, e por isso está fora aí da vontade do Senhor. Bom, referia-se a Israel no Antigo Testamento, depois foi usado em referência a Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram, e por isso também é um salmo messiânico, que é um salmo que fala do Messias. Conclusão, o Salmo 118
instrui o povo de Deus à gratidão, a ser grato, né? Reconhecimento à bondade de Deus. Fim. Deixa o like e dá o glória. Gostou? Esse aqui é a nossa lição, já está preparadinha. A lição de número 10, nosso caderno está quase pronto. Nosso caderno está quase pronto já. E esse aqui é o verde. Verde tá bom. Nosso caderno está quase pronto já. Aí eu vou marcar agora ele todinho para a gente na hora da aula falar só aquilo que der tempo, né? Porque às vezes não dá tempo da gente falar tudo. A gente vai marcando aqui rapidinho. Gratidão. O caráter de Deus. Muito bem. Aí, bacana, hein? Bacana o nosso esboço de hoje. Isso aí. Essa é a nossa lição de número 10. E aí tá prontinho para você ir para a EBD. Prontinho para a gente ir para nossa EBD. Gostou? Deixa o like e dá o glória. E você pode ajudar também o canal Boa Semente adquirindo nossos livros. Nós temos livros sobre EBD, Manual da Escola Bíblica Dominical. Nós temos o Café com Deus, né, que é um livro sobre a devocional de Salmos. Aí eu faço uma devocional para cada dia, são os 50 primeiros Salmos. Tem um livro sobre liderança também, né, os 7 passos da liderança, também importantíssimos aí para quem quer liderar. Se você quiser nos ajudar, vai ser um prazer. E você encontra tudo pela Amazon, que também está com promoção, frete grátis para todo o Brasil. Aqui, não deixa a oportunidade passar não. Clica aqui embaixo no link e compre pela Amazon, você vai receber na sua casa. Uau, terminamos aí o nosso esboço. Eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Deus possa te abençoar. Estou feliz aqui em poder trabalhar com vocês. Lição 10, estamos chegando no final. Tem muita, falta agora algumas lições, agora 3 liçõezinhas para a gente acabar esse trimestre. E o próximo que vem também vai ser bênção. Que você tenha uma semana abençoada, que a sua escola seja bênção. Se você já voltou aí de quarentena, cuidado, use máscara, álcool gel, distanciamento. E se você puder fazer online, distribua esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e estude comigo na segurança da sua casa. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.